Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Maíra Nóbrega, endocrinologista. Estou aqui com Daniela Camel. Não é Camel, é Camel. Descobri Sempre. isso hoje. Faz parte. Colega, amiga, endocrinologista maravilhosa, para conversarmos hoje sobre terapia de reposição hormonal. Tudo que você tem medo e tudo que você precisa saber, você vai descobrir agora. Corta pra vinheta, produção. Dani, é um prazer imenso estar recebendo você. Prazer meu tá aqui. Tá chiquérrima. A Globo está perdendo. Eu Globo, acho me que, contrata. Por favor. E um programa de saúde vai ser top, vê mesmo, ao vivo, vai ser massa aqui, demais. Ó, no sofá, pode botar um sofá ainda. Sofá, Não, já tá tudo, eu acho, tudo eu acho. esquematizado. A Globo tá me perdendo. E hoje vamos falar sobre um tema que eu sei que você adora. E quando eu pensei, quero falar sobre terapia de reposição hormonal, eu pensei que teria que ser com você. Não coisa poderia boa, ser né? com outra pessoa. É um prazer imenso, de verdade. Se apresente para o nosso público, fale sobre você. Então, gente, sou Daniela Camel, né? Como a Maíra falou. Sou endocrinologista, fiz residência no Hospital das Clínicas e estamos aí para tentar ajudar a desmistificar algumas coisinhas em relação à terapia de reposição hormonal da menopausa, que a gente tem muito ainda o que caminhar aí. E vamos embora. Muito mesmo. Vamos começar do começo. Para começo de história, o que é menopausa? Qual a idade habitual dessa menopausa chegar? Então, menopausa, né, nada mais é do que o período da mulher em que os hormônios, eles começam a cair, né? Principalmente o estrogênio, que é o hormônio principal da mulher, e também a progesterona. Numa idade média, ali, a partir dos 50, entre 51 e 52, seria a idade média em que isso ocorre. E aí, o que seria menopausa? A mulher está na menopausa, né? É um diagnóstico, na verdade, retrospectivo. A mulher, ela precisa ficar um ano sem menstruar, e aí a gente pode dizer, essa idade, ela entrou na menopausa, né? É um diagnóstico retrospectivo. E aí, a gente tem aquele período, né, perimenopausa, que geralmente é uns 4 anos antes da idade mesmo da menopausa, mas pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, depende muito de cada paciente, né, de cada mulher. E aí, ela, inclusive, já pode iniciar os sintomas nesse período, né? E aí, a gente considera, na verdade, uma menopausa, antes era chamada de precoce, hoje a gente chama até de insuficiência ovariana primária, né, que é quando essa menopausa é antes, muito cedo, que seria quando essa idade de menos de 40 anos, e existe uma menopausa prematura, que é ali entre os 40 e 45 anos, que a gente sabe também que tem algumas repercussões mais importantes, quanto mais cedo for essa redução da produção hormonal na mulher, né? E a gente sabe que, diferente do homem, né? Em que isso vai acontecendo de uma forma muito lenta ao longo dos anos, na mulher, isso é bem abrupto, né? Então, por isso que a gente geralmente tem tantos sintomas relacionados e tem tanto impacto, né, na saúde da mulher de uma forma geral. Exatamente. E falando em sintomas, que você já começou a dizer que aparecem sintomas e que a gente percebe isso muito no consultório. O que é que essa mulher que entrou ali nesse período de transição, né? Que às vezes nem parou a menstruação ainda, como você falou, mas já começa ali, tô diferente, tá faltando alguma coisa, ou minha menstruação às vezes não tá faltando, mas começou a espaçar, era regular e deixou de ser. Quais sintomas clínicos essa paciente pode ter? Qual a repercussão da menopausa na saúde da mulher, de uma forma global? Então, a primeira coisa que vai acontecer, né, inicialmente na perimenopausa, é que a maioria das mulheres, elas vão começar a ter irregularidade menstrual. Os ciclos, eles vão ficar geralmente mais longos, mas, na verdade, inicialmente pode até ficar mais curto. É meio louco, é isso, meio Jesus louco. que sabe quando vem. Basicamente. Pode menstruar 2 vezes no mês, mas o mais comum, né, na verdade, é ficar mais espaçado. E até variar o padrão. Às vezes ela menstruava por 5 dias e agora ela menstrua por 7, ou menstrua por 3. Às vezes o fluxo né? aumenta muito, Às vezes né? o fluxo aumenta, às vezes o fluxo diminui. Realmente não tem uma regra padrão, mas existe essa mudança pela oscilação da produção hormonal, porque começa a haver essa falha. Então, às vezes produz mais hormônio, às vezes produz menos. Então, irregularidade menstrual é um dos principais sintomas. E, justamente por essa oscilação hormonal de produção de estrogênio, a gente tem um sintoma, assim, que todo mundo, quando pensa em menopausa, vai pensar nele, que são os fogachos, os calorões, que nada mais são do que uma onda de calor, que geralmente é nessa região da cabeça, mas de tórax superior, e depois vai pro corpo todo. E é uma sensação muito ruim, né? Geralmente pode ter
cefaleia associada, pode ter palpitação, mal-estar, tontura. Um frio, né? inclusive, um frio. após, né? Um negócio estranho. É muito comum a mulher dizer que de acontecer à noite, né? De estar lá no ar-condicionado, dormindo, aí de repente um calor, e tira o cobertor. Ai, meu Deus, um frio, aí bota o cobertor de volta, né? Então, assim, às vezes atrapalha o sono, né? Então, realmente, ela pode atrapalhar a qualidade de vida dessa mulher. Isso, porque é uma desregulação do centro da temperatura, né? Não é uma coisa normal. De fato, tem receptores de estrógeno ali e baixa essa quantidade de estrógeno, o negócio desregula e a mulher fica sem entender nem o que está acontecendo. Dentro do ar-condicionado, cobertinha, uma delícia, e de uma hora para outra vem aquele banho de suor desconfortável, imagina. Exato, e aí fica não só o calor como o chuído, fica aquele suor, né? Coisa, né? Às vezes até a mulher reclama que tá peguenta, né? Enfim, fica sem entender. Pode acontecer durante o dia, pode ser várias vezes no dia, pode ser uma vez. Geralmente é rápido, 5 minutos, mas realmente são coisas muito desconfortáveis. E é realmente o sintoma principal, né? 80% das mulheres vão ter apresentar esse sintoma. E aí a gente pode ter outros sintomas também. Dor articular, que é uma coisa que inclusive se fala muito pouco. Pouquíssimo. Né? E é uma das coisas que mais melhora com a terapia de reposição hormonal, né? A artralgia. Insônia, né? Tanto pela própria questão dos fogachos, como, enfim, por essa desregulação a nível central, né? Da falta de estrogênio, excesso de estrogênio. Além disso, labilidade emocional. Então, é como se fosse uma TPM bem forte, assim, Ai, né? meu Deus. E duradoura. Quem já né? tem TPM tá pensando, socorro, né? Inclusive, quem tem TPM tem mais risco de ter. Né, Uhum. sintomas nessa fase. Então, assim... Irritabilidade, quadros depressivos, né? Queda de cabelo. A pele, é muito comum a mulher notar, a pele fica diferente, ela fica como se fosse mais ressecada, né? Menos flacidez. A unha pode ficar mais quebradiça, pode ter dor nos seios, né, nas mamas, como se realmente fosse para menstruar, né? Uma coisa mais contínua. Pode ter dor na relação, a longo prazo, né? Pode ter atrofia, né, do epitélio da vagina, e isso gera secura vaginal, dor na relação, né, redução de libido, que aí pode ser uma coisa super multifatorial, tem a ver com a oscilação de estrogênio, tem a ver com a própria secura. alteração de humor que acontece na tudo, época, com alteração de humor, não tá entendendo o que tá acontecendo com o corpo, né, porque ainda é um tabu, na verdade, falar sobre isso, né, a gente tá começando a falar cada vez mais, né, mas assim, enfim, e vários outros sintomas. E lembrar que essa secura que a gente fala de vaginal pode acontecer também no epitélio, urogenital, né? Não é só genital. Então, às vezes a mulher tá com dor a urinar e faz diagnóstico diferencial de infecção urinária na mulher menopausada, né? Então, uma infecção que não melhora, é uma dor, é uma ardência, e quando vai ver a ardência não tem nada de infecção. É puramente por atrofia do epitélio também, e o tratamento é fazer, nem seja um estrogêniozinho tópico ali na região. E além Vê quanta coisa, né? Pode até aumentar risco de infecção também. A própria atrofia aumenta risco de infecção. Às vezes, aquela paciente idosa tá tendo infecção urinária de repetição, aí trata a atrofia e melhora os episódios de infecção. Então, assim, geralmente são mulheres já mais a longo prazo, né, dessa idade da menopausa, mas também pode acontecer. E uma coisa importante que tem se falado cada vez mais é a respeito da cognição. Como a gente tem vivido mais, né? E aí a gente passa muito tempo na menopausa, né? A mulher passa boa parte da vida na menopausa. Exato. A expectativa de vida da mulher brasileira, a gente estava até comentando, é 79 anos, né? E estamos cada vez mais longevas. E, veja, você falou que a menopausa acontece por volta dos 50. Então, veja que mais de 30% da nossa vida, 36% da nossa vida vai ser na menopausa. Pois né? É muito tempo. É muito tempo. A gente tem que ter esse tempo de vida com qualidade, porque senão eu vou passar um terço da minha vida sofrendo. Não, pelo amor de Deus. E aí... Ave Maria! Não, pela fé. E aí, assim, realmente se fala muito hoje em dia, a gente vai nos congressos sempre falando muito dessa questão da cognição. Ainda não está bem estabelecido, né, em relação a melhor ou não, mas existe essa alteração de cognição nessa fase, né, até relatos de perda de memória serem mais frequentes durante esse período, né, enfim, mas é uma coisa aí para que a gente vai descobrir mais coisas mais pra frente. Teremos novidades. E mudança na composição corporal, que a gente ouve muito em consultório, o endocrinologista tem demais essa queixa, né? Então, inclusive, uma coisa até importante de destacar, que se fala muito em questão de metabolismo. Meu metabolismo tá lento, mulher de 30, 40 anos falando, não, mas meu metabolismo tá muito lento, né? E a gente vê claramente que, na verdade,
o momento que o metabolismo ele começa a cair na mulher, geralmente é a partir ali, na menopausa dos 60 anos. Né? Então, existe realmente essa tendência na mulher na menopausa a acumular mais gordura, né? E ter mais dificuldade de ganho de massa magra. E, às vezes, até realmente perder massa magra. Então, existe essa troca. Isso. A perda né? de massa magra já é contínua ali depois dos 35, 40 anos. Quem não faz uma atividade de resistência, né? Exato. Então, chegou aí nessa fase mais avançada da menopausa. Tá sem fazer nada, só levantando o garfo, minha santa. Não dá. A massa muscular vai embora, a massa óssea vai embora na menopausa. A massa óssea né? vai embora. O estrogênio, ele é um grande, né, protetor da massa óssea da mulher. Então, quando tem essa queda abrupta na menopausa, aumenta o risco, né, de osteoporose, aumenta o risco de fratura. Então, tem que ter muito cuidado, tanto com a questão da massa óssea, quanto com a questão da massa magra. Por isso que é tão importante a atividade resistida começando fase, hoje, né? Vamos hoje, você aí sentadinho, vamos, né? Ou sentadinha, no caso, vamos malhar, né? Ganhar um pouquinho de massa magra, por favor, né? A gente tem que fazer um estoque, né? Pra quando chegar lá, chegar bem. Mas se já tiver nos 60, também tá em tempo. Começa, nunca né? É tarde, porque nunca é tarde. Antes tarde do que mais tarde ainda, né? Então, assim, tá tarde, tá um pouquinho, mas pode ser mais tarde lá na frente. Então, bora começar agora. E outra coisa importante também é risco cardiovascular na menopausa. O estrógeno, ele também é protetor em relação a cardiovascular, né? A endotélio, tudo mais. O que acontece na menopausa? Então, de novo, né? Como o estrógeno ele é protetor, o que vai acontecendo a longo prazo, né? Conforme esse estrógeno vai caindo. O LDL, que é o colesterol ruim, ele vai subindo, né? Então, um desbalanço do LDL para o HDL. Então, a tendência desse LDL subir, que seria o fator protetor. Inclusive, né? A mulher, teoricamente, antes da menopausa, ela tem até um menos risco, né? De infarto e AVC do que um homem. Exato. Mas depois isso se iguala e, às vezes, até ultrapassa. Né, em relação à mulher, justamente por conta do efeito protetor do estrógeno. Então, há esse aumento de risco cardiovascular, inclusive tem estudos mais novos que mostram até que a reposição hormonal reduziu em 32% o risco, né, de doença cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade na nossa, né, na sociedade. Na nossa sociedade. Isso, né, se for nos critérios direitinho que a gente vai conversar ainda, mas assim, é uma coisa bem importante, né? Impactante, então, né? Impactante, exato. Não é só a questão de fogastos, qualidade de vida, mas questão de mortalidade também. E vamos falar da reposição agora. Já falamos muita coisa em relação ao que é menopausa, já falamos sobre sintomas da menopausa, impacto na qualidade de vida, mortalidade da mulher. E como é que a gente trata? Sabendo que tudo isso pode acontecer e sabendo que existe solução para tudo isso, né? O que é terapia de reposição hormonal? Então, qual é o hormônio que vai estar faltando nessa fase? Principalmente o estrogênio e também a progesterona. Mas o que a gente viu, né? Eu vários estudos. Cientista. O que foi visto, né? É que, na verdade, a grande parte dos efeitos protetores e benéficos seria realmente provenientes da reposição de estrógeno. Então, o estrógeno é o principal hormônio que a gente vai repor, né? E a gente pode repor também progesterona, mas o principal objetivo de repor a progesterona é, na verdade, evitar a hiperplasia do endométrio. Exato. Porque se a gente fica só jogando estrógeno nessa mulher, o endométrio, ele é o estímulo hiperproliferativo, ele vai crescer, né? Isso aumenta o risco de câncer de endométrio. Exato. E aí, vou fazer aquela pergunta que não quer calar, aquela que você adora. E a testosterona? Ai, meu Deus. Chega, palpita o coração. Então, a testosterona, na verdade, ela até tem uma queda nesse momento da menopausa, porque existe uma parte que também é produzida nos ovários. Mas, assim, não é a principal. E essa queda não é brusca como a queda do estrógeno e da progesterona. Porque a gente tem adrenais que continuam produzindo andrógenos, né? Exato. Diferente do nosso estrógeno, coitado. Inclusive, na verdade, na fase da menopausa tem um desbalanço. Tem mais andrógenos do que estrógenos. Então, assim, não existe essa falta da testosterona na menopausa. O que a gente mais vê no consultório é a mulher chegar na menopausa, não, minha testosterona tá super baixa. É pra estar baixa. Tanto na mulher que não esteja na menopausa, porque, né, assim, a mulher tem a testosterona baixa, né? É esperado? É esperado. Porque você não tem testículo? Isso, né? Que é o que produz a testosterona no homem, principalmente. Mas a nossa adrenal produz a testosterona, mas é uma dose baixinha, né? E tanto é que quando a gente vai dosar, o ensaio, ele não é feito pra dosar essa dose baixa. Então, assim,
ele não tem sensibilidade suficiente. A gente solicita para avaliar se eu tenho suspeita de excesso de produção, né? Então, se eu tenho ovário policístico, algum tumor virilizante, alguma queixa de hiperandrogenismo, a gente dosa para ver se está em excesso. Exato. Então, a reposição é feita com estradiol e progesterona, não faz parte da reposição habitual na mulher menopausada repor testosterona, não é isso? De uma forma geral, não, né? Exato. A gente tem sempre aquele asterisco, né? Exato. Que a gente pode pensar na testosterona na mulher com um transtorno específico, que é a disfunção sexual hipoativa, que é um diagnóstico difícil de ser dado. De exclusão. Né? De exclusão. E que ali uma parte pequena talvez se beneficie, mas a gente sabe que a libido da mulher é uma coisa super multifatorial. E a testosterona não é o principal. Exatamente. Então, e ainda mais teria que estar com dose de estrógeno otimizada, progesterona, terapia, relação com o casal, tudo ok, enfim. Podemos fazer um episódio específico sobre isso. Vamos anotar a dica. Muito bem. E quem é a mulher que tem indicação de fazer terapia de reposição hormonal? E quem é aquela mulher que não pode nem pensar em fazer terapia de reposição hormonal? Então, a gente, na verdade, tem umas que a gente chama de janela de oportunidade, né? Que é justamente quando a gente tá ali, houve essa queda do estrógeno, mas essa queda não foi de tanto tempo que quando eu comece a repor, isso não traga mais benefício. Então, a mulher, idealmente, ela precisa ter menos de 60 anos, né? Que foi justamente quando não houve malefício, né, da reposição hormonal, e ter menos de 10 anos do início da menopausa, né? É isso que a gente chama da janela de oportunidade. Quanto mais precoce, melhor, né? Quanto mais precoce, Inclusive, no período ali de perimenopausa, já começou a falhar e tal, é uma época que já se pode. A principal indicação, na verdade, seriam os fogachos que afetam a qualidade de vida. Então, é uma mulher que tem sintoma, principalmente fogachos, né? Por enquanto, é o que a gente mais tem de evidência, né? Tem fogacho, menos de 60 anos, menos de 10 anos de início da menopausa, vamos avaliar se ela tem contraindicação. Mas aí, fechou tudo direitinho, é uma paciente que tem super, né, indicação e benefício de fazer essa terapia hormonal. Né? A gente tem alguns, a gente vai falar um pouquinho, acho que, das possibilidades, né? Mas, assim, aí a gente vai precisar avaliar o risco dessa mulher. Porque, assim, tudo é individualizado, né? Quais são as comorbidades que essa mulher tem, né? Quais são os sintomas que ela tem, quais são as comorbidades, qual é a história familiar. O grande tabu, né, da reposição hormonal é a questão do câncer de mama e de trombose. Né? AVC, tromboembolismo, câncer de endométrio, que foi o grande estudo da WHI, né, de 2002, que deixou todo mundo, assim, impactado, né? Caiu drasticamente a reposição hormonal. Mas quando a gente foi reavaliado, né, esse estudo, e na verdade já surgiram vários outros, e, assim, não tenham medo. No WHI, foram feitas reposições que hoje em dia a gente não faz, na verdade, né? Exato. Que é com a medroxiprogesterona, sendo como progesterona. E sem uma estratificação de risco, sem uma organização dessa paciente. Não se dividia entre ter menos de 10 anos ou mais de 10 anos. Foi um negócio meio, né? Não se dividia com morbidade. Não se sabia muita coisa ainda, na verdade. Sabe? A gente começa a descobrir a partir daí. Exato. Né? Ele foi importante. Foi super importante, né? Pra gente aprender a quem a gente vai indicar, né? E aí, quando a gente foi avaliado retrospectivamente, se viu justamente que esse perfil de mulheres, né? Mulheres com menos de 60 anos, com menos de 10 anos da menopausa, pelo contrário, essas mulheres, na verdade, elas tiveram benefícios, né? Benefícios cardiovasculares, não tiveram aumento de mortalidade por câncer de mama, principalmente essas mulheres com menos de 60 anos, menos de 10 anos, né? E aí que iniciaram nos primeiros 5 anos, inclusive, até melhor, né? Em relação à mama. Exatamente. E aí, assim, e se for estrogênio isolado, teve redução de mortalidade de câncer de mama, né? Então, assim, é uma coisa que a mídia, né, prejudica e ajuda, né? Teve toda a questão do prejuízo. Ninguém pode fazer, e não é bem assim. Então, a gente vai precisar avaliar qual é o risco dessa mulher de ter câncer de mama, né? Não é só ter história familiar de câncer de mama. A história familiar de câncer de mama não vai me dizer muita coisa. Eu vou precisar saber melhor sobre essa história, né? E qual seria o risco individual dessa mulher. Inclusive, tem calculadoras que a gente pode fazer isso, né? E aí, a outra questão, né, da trombose, tromboembolismo. Hoje em dia, né, a gente vai falar um pouquinho das formulações, os estrógenos que a gente usa são os mais naturais possíveis, bioidênticos reais, os bioidênticos de verdade, né? Que é o estradiol, enfim, que aí a gente vai repor. E aí não vai aumentar esse risco tromboembólico, além do que seria o risco individual daquela mulher. Né? Não vai adicionais. Formas de utilizar que são ainda menos tromboembólicas, né? Falaremos bem sobre isso. E quem não pode fazer de forma alguma? Essa mulher aqui está fora, vamos ver outra possibilidade. Quais são as contraindicações, né, absolutas, que a gente chama? Isso.
Câncer de mama atual ou prévio da história daquela mulher. Pessoal, realmente, né? pessoal, não seria. É uma paciente que tem história de tromboembolismo, também pessoal, não seria. É uma doença hepática ativa. Isso, né? descompensada. Descompensada. Doença cardiovascular de alto risco, geralmente quando calcula aquele risco que é maior que 10%, também seria uma contraindicação, né, absoluta. Trombofilia pessoal, né, também, que aí tem a ver com a questão do risco tromboembólico. Basicamente, de contraindicações absolutas seriam essas. Existem algumas contraindicações relativas, né? Assim, uma hipertensão muito descontrolada, né? A gente teria que avaliar, preferir... Controla a primeira pressão, né? Não custa nada. Vai no cardio, depois volta. Exato. Diabetes, a mesma coisa. Vamos controlar. Sim, e tal. um sangramento uterino também, que a gente não anormal. foi investigado, né? Também. Espessamento endometrial, que não foi investigado. Câncer de endométrio de alto risco também não é uma indicação, Isso, é uma perfeito. contraindicação absoluta. Verdade. Né? Aí essas seriam as contraindicações principais. Né? O resto é avaliar caso a caso, né? Isso. Mas isso é que você não poderia fazer. E como a gente pode fazer essa reposição hormonal? O que é que a gente tem hoje disponível de formulação, de via de administração, de tipo de estradiol, de tipo de progesterona? O que é que muda? Então, a gente tem o estradiol, via oral e transdérmico, são os principais, né? E aí, justamente, que é o estradiol bioidêntico, que é o valerato de estradiol ou 17-beta-estradiol. E aí, de uma forma geral, a gente sempre vai tentar fazer a menor dose para controlar os sintomas dessa mulher, né? E aí, o oral, né? A gente tem comprimido de 0,5, de 1 e de 2 miligramas. Mas, de uma forma geral, a dose 0,5 a 1 miligrama, né? Do comprimido. Isso. E aí, a gente tem o transdérmico, né? Que aí pode ser tanto a questão do tópico, né? Do gelzinho, que aí a gente tem até um que faz um pumpzinho. E aí, cada pump tem 0,75 miligramas, que aí pode fazer um pump, 2 pumps, seria a dose geralmente mais ou menos, né? Pra fazer pra menopausa mesmo. Tem o adesivo, né? Então, que tranquilinho, aí... troca 2 vezes por semana. Acho tão prático adesivo. Eu acho excelente opção. Exato, 2 vezes por semana. Tem de 3 formulações, né? Assim. E aí, a gente... Quando preferir um ou outro, né? De uma forma geral, o transdérmico seria a escolha de primeira linha, né? A primeira opção. Tanto porque não eleva triglicerídeo. Não né? tem a passagem hepática, a primeira passagem que a gente chama, né? Exato, que aí poderia, né, tem aquela questão de um paciente com hipertensão mal controlada, né, por conta da passagem hepática, enfim. E aí também preferiu o transdérmico. Paciente com obesidade também deveria preferir o transdérmico. Diabético. Paciente mais, assim, você pensasse que tivesse mais um risco de tromboembólico, né? Aí o transdérmico, ele é o mais seguro de todos. Excelente. Né? Então, assim, e realmente. resolve, funciona. Tem muita gente que acha que só funciona se for oral, né? Não, funciona. E assim, o creme, aí bota um cremezinho aqui, né, nessa região, à noite, quando vai dormir, todo dia, né? Tem que ter cuidadozinho de não passar em ninguém, não tá passando no marido, né? Sem Isso, querer, vai abraçar né? o marido, toma estradiol no marido. Quando for dormir, né? Vai dormir. Botou o tapa-olho, pronto. Aí você bota ali escondidinho no braço, pronto. E quem tem útero tem que fazer junto a progesterona, como você já falou, para evitar espessamento endometrial, hiperplasia endometrial e risco de câncer de endométrio por conta disso, né? Isso. E o que é que difere uma progesterona da outra? Existem inúmeras progesteronas no mercado, Veja né? só. Então, de novo, a de escolha é a progesterona mais natural possível, que é a progesterona micronizada. Né? Que aí a gente pode fazer tanto por 10 a 12 dias, né, do ciclo mensal. Pra quem quer se sentir jovem pra quem quer menstruar. Porque você quer ser jovem, se você né? quer menstruar, mas é impressionante como tem mulher que quer ver o sangramento. Tudo bem, você quer ver, tá tudo certo. A gente faz por 10 a 12 dias no mês ali, pra você ter um sangramento. Mas você pode usar também de forma contínua, né? Que aí, assim, a maioria vai entrar em amenorreia. Pode ter um spot ou outro, mas enfim, a maioria vai entrar, né? A gente tem off-label também o DIU de levonorgestrel, né? Tanto Mirena quanto o Cailina. Apesar do Cailina a gente não ter ainda muito respaldo em relação... Super respaldo, o Mirena seria mais. Seria melhor. E existe a progesterona micronizada vaginal também. Isso. Que também é uma possibilidade, também é off-label. Mas o label é a progesterona micronizada. Oral, micronizada, né? Isso. E aí existem todas as outras progesteronas, mas essas outras progesteronas geralmente são associadas ao etilneestradiol, que aí seria um anticoncepcional. E aí, quando você pensaria nessa questão, né? Ali, uma mulher na perimenopausa, que ainda teria risco, né, de ter uma gestação, 5 a 10% ali na perimenopausa pode engravidar. Então, assim, se for um objetivo dela a contracepção, a gente pode pensar no anticoncepcional. Exato. De uma forma geral, é melhor a gente preferir um anticoncepcional que tem o valerato, que aí a gente tem o Quilaira, né? Acho que já tem até Dienogeste com
o valerato de valerato estradiol. estradiol, Então, isso. assim, é uma opção mais segura, né? Mas pode fazer os outros anticoncepcionais também. Principalmente quanto mais jovem, né? É melhor. Melhor. Né? Para quem tem a prematura, né? Antes dos 40 anos de idade, é outra opção. Pois é, aí quem tem menos de 40 anos é até um pouco diferente, porque, assim, é uma paciente super jovem, é uma Deveria ter paciente níveis mais que altos. deveria ter níveis mais altos, é diferente da menopausa, que é opcional você fazer a reposição. Exato. A paciente com menos de 40 anos, na insuficiência ovariana primária, ela só não vai fazer reposição se ela tiver uma contraindicação absoluta. Porque ela precisa fazer, ela tem indicação. Senão é Porque alto risco de risco cardiovascular futuro, osteoporose, exato. cognição, né? Então, assim, colesterol alto e todas as Que repercussões. a Então, gente já assim, citou. né, assim, obrigatório, a não ser que haja uma contraindicação absoluta. E naquela fase de 40 a 45 anos, que seria a prematura, precoce, na verdade, é também uma indicação um pouco mais forte de você fazer. E até dose um pouquinho mais alta. Na IOP, que é a primária, por exemplo, a dose às vezes é 2 miligramas do estrógeno oral, às vezes até 4. Porque é uma mulher que é mais sintomática. Exato. Né? E aí precisa de doses maiores, realmente. Ela não estaria na menopausa, né? Então ela faz uma dose para tentar chegar ao próximo da mulher jovem, né? Da mulher não menopausada. E um outro asterisco bem importante é que quando é uma mulher, por exemplo, que faz uma cirurgia, que ela tirou os ovários por cirurgia, enfim, por algum motivo específico, precisou tirar os ovários. E aí é uma paciente que tem uma queda super abrupta dos hormônios. Complexo. Então, é uma paciente que ela tem uma indicação mais forte também para fazer. E é uma paciente que geralmente vai precisar fazer uma dose mais alta também. Porque é muito sintomática, tem estrogênio normal e de repente Cadê meu quase estrogênio, zero. né? Não, zero, na verdade, tirou os Se a ovários. menopausa já é súbita, essa é extra súbita, Extra né? súbita, exato. É absurdamente sintomática, exato. É difícil não fazer de imediato, inclusive. Maravilha. E como é que é feito o segmento dessa paciente? Comecei a fazer... Antes de fazer o segmento, o que é que ela precisa fazer de exame? Vou começar, estou com sintomas, já vi, decidi. O que é que eu preciso fazer antes de começar a terapia de reposição hormonal? Então, antes a gente vai precisar fazer uma avaliação dos sintomas, enfim, tudo que a gente falou. Ver o histórico familiar, super importante, né? Vai ajudar a gente a escolher qual é a mulher que vai fazer. E é importante a gente ter uma avaliação de exame preventivo, né? Não é obrigatório, mas seria interessante fazer um ultrassom endovaginal, até para ver se existe algum espessamento que a gente... que não tem sangramento, né? Mas que a gente tá vendo que já é uma coisa que a gente precisa ter mais cuidado. Uma mamografia, né? Um ultrassomzinho de mama, ver se Custa nada, né? Ver se já tem alguma coisinha que a gente precisa investigar, né? E um exame laboratorial geral, hemograma, perfil lipídico, glicêmico, hepatograma, para a gente ver se existe alguma condição que não foi diagnosticada. E lembrar que ter nódulo na mama não é contraindicação a fazer terapia de reposição hormonal. Né? Se é um nódulozinho ali benigno, um BIRADS 2, um BIRADS 3, o mastro tá tranquilo em relação a ele, vida que segue, pode fazer, vai acompanhando, não tem problema nenhum. Se tiver um nódulo suspeito, aí obviamente você vai ter que investigar esse nódulo, independente de fazer ou não terapia de reposição hormonal, e só depois definir a possibilidade de fazer. Mas ter nódulo não é contraindicação. E fazer reposição não quer dizer que aquele nódulo vá virar um câncer de mama, né? Não aumenta não tem essa correlação. Não é isso? Exatamente. E o pós? Comecei reposição hormonal. Como é que eu faço acompanhamento disso? O paciente começa, vai-se embora, e daqui a 10 anos ele volta e diz, completei 10 anos. Ai, Jesus! Vamos lá. Assim, a menopausa, que até não tem nenhum exame de sangue que a gente seja obrigatório para fazer, que deu a menopausa, né? O FSH tá alto. Certo, tudo bem, mas não é obrigatório eu fazer isso. Geralmente, se for uma suspeita de prematura, você ainda vai lá. Isso, né? Mas assim, numa menopausa natural... 50 anos, deixei de menstruar, veja bem... Dificilmente vai ser gravidez, não vou dizer que não pode, né? Mas assim, é muito mais provável que seja a menopausa chegando. Você pode dosar ali inicialmente um FSH antes de fazer, mas depois não faz sentido. Você não vai precisar ficar acompanhando o valor de FSH e LH. Então, são exames que não vão precisar. O próprio estradiol, a técnica laboratorial é muito falha. Então, não precisa ficar acompanhando o estradiol também. Então, o que a gente vai precisar acompanhar é o perfil lipídico, o perfil glicêmico, hepatograma, hemograma, que a gente precisaria acompanhar nessa mulher independente. Exato. E aí, pelo menos uma vez no ano, e os exames, quando, né? Os rastreios que ela teria que fazer também. Preventivo, mamografia, ultrassom endovaginal, pelo menos uma vez, né? Depois, se tiver tudo bem, nem precisaria ficar anual. Então, assim, é muito tranquilo. E o principal, na verdade, é saber como é que tá os sintomas dessa mulher.
é o principal termômetro de tratamento, né? Melhorou ou não melhorou? Precisa aumentar a dose, precisa mudar a progesterona, né? Tem progesteronas que têm ação mais androgênica, então serve ali para aquela mulher que está com redução de libido, tentar ver se serve de ajuda de alguma coisa. Outra que tem ação antiandrogênica, de repente a mulher ficou com muita acne, a pele está oleosa, se questionando disso, de repente vê algo. E a pergunta que não quer calar, que os pacientes já chegam perguntando, mas por quanto tempo eu posso usar uma reposição hormonal? Isso também é outro assunto que tem cada vez mais entrado em queda. Porque antes era assim, não, vai usar até 60 anos, depois de 60 anos, acabou, para, ninguém usa mais nada. Aí elas ficavam desesperadas, as pacientes, né? Quer dizer, com 60 eu vou ter que parar e vou voltar a sentir tudo de novo, já viu o trauma. Não, e a chance de voltar, de sentir fogacho, principalmente, é muito alta. Então, assim, hoje em dia, não. Na verdade, se é uma paciente que tá bem, tá controlada, a gente reavalia os riscos, porque, obviamente, uma mulher que começou aos 50 anos não é necessariamente a mesma aos 60. Exato. Então, vai precisar ser reavaliada, né? De riscos, enfim, tudo. De sintomas. E a gente vai tentar deixar a mínima dose possível. E vai deixar. Não existe hoje uma idade limite que eu vou precisar. Ó, chegou na cidade, eu vou precisar parar isso. Não tem ainda isso definido. Não sofra. Não sofra por antecipação. Continue seu acompanhamento. Vai seguindo. Né? Vai seguindo. Vai respira. Respira, vai dar tudo certo. Exatamente. Eu acho que é um grande tabu, como você falou. É uma grande dificuldade. É um grande medo, né? Acho que é uma das coisas que o pessoal tem mais medo. É remédio para obesidade e terapia de reposição hormonal. Né? Um medo absurdo. Eu acho que, obviamente, não é desmerecendo a necessidade do cuidado, do acompanhamento e, de fato, do rastreio dessa questão de câncer. Existe, a gente sabe, já existiu, inclusive, muito mais com drogas antigas e tudo mais. Mas existe uma certa associação entre cânceres que precisam ser pesquisados, né, no sentido de ser contraindicação fazer, mas que é seguro que o custo-benefício é muito positivo, né? Então, não é negativo, é muito positivo. Então, minha gente, vale sempre a lembrança de que é a possibilidade de ser feita com acompanhamento adequado. Dani, para a gente finalizar, quais são suas considerações finais sobre, veja que chique, sobre terapia de reposição hormonal na mulher menopausada? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa é o seguinte, lembrar que se você tá com sintomas que podem ser da menopausa, tá com a idade compatível ou independente de esteja, procure seu médico, seu endocrinologista, converse com ele. Que você, assim, os dados são muito positivos para os benefícios, né? A gente tem benefício de muita coisa, então não precisa ficar sofrendo por uma coisa que a gente tem tratamento. Eu queria ver, se fosse o homem que tivesse essa queda abrupta de testosterona, se não tava tudo aí nos jornais, né? Enfim. Mas, mulher assim, tem que aguentar, mulher tem que aguentar calada. Não, gente, não aguente calada. Fale. Que a gente pode te ajudar. E a gente tem, inclusive, opções não hormonais. Exato. Né? Que a gente não falou. Não vamos falar. Voltando. Considerações finais depois. Meu Deus. Volta. Pra aquela mulher que tem contraindicação, tô entregando ela a Deus Ará. Não. Pra aquela mulher que não pode fazer terapia de reposição hormonal, porque já teve trombose, porque tem uma história pessoal que contraindica. O que é que ela pode fazer? Você tem solução, minha amiga. Segura aqui. A gente tá junta. Conta aí. Lembrando que, assim, tanto na mulher que pode fazer, como na que não pode, paciente que tiver obesidade, por exemplo, que até tem mais risco de ter algumas oscilações hormonais e ter sintoma, perder peso ajuda no controle dos fogaços. Em tudo, né? Na vida, em tudo, né? na vida. E a atividade física também, né? Assim, apesar de os estudos, eles nem têm tanto assim, mas assim, você perder peso ajuda nos sintomas, no controle, então, para todas, né? De uma forma geral. E aí existem as medicações não hormonais, né? Principalmente estalopram, paroxetina, citalopram, venlafaxina, desvenlafaxina, pregabalina. A gente tem várias opções que tem surgindo cada vez mais. Tanto no neuropsiquiátrico como também no fogacho, dá uma ajudada. Exato. Uma redução. E aí, assim, e tem agora até medicação nova surgindo, né? O fezolinetant, que é um antagonista a nível central ali no termorregulador, para os fogachos específicos. Já foi aprovado, inclusive, nos Estados Unidos. Então, assim, é uma medicação que vai chegar aí, que vai ser uma excelente opção para quem não pode usar terapia hormonal, né? Então, muita coisa está sendo descoberta, né? Agora, cuidado. Fitoestrógeno, fitoterápico, soja, nada disso mostrou evidência, minha gente. Não tem respaldo. Agora, outra coisa que tem respaldo, que não é hormonal, nem é medicação, terapia.
Também mostrou Yoga, melhora, né? Meditação. né? Você relaxar. Exatamente. Para quem não tá na menopausa também, minha gente, ajuda. Isso, Na todos, vida. Ajuda na todos. vida. Terapia, Terapia meditação, é vida, ajuda na né? vida. Exatamente. E agora sim, Considerações passando para as nossas... Voltando. Considerações finais. Vamos lá, então, você, mulher que tem sintomas, procure ajuda. A gente tem possibilidades hormonais, não hormonais. Vamos esquecer um pouquinho essa questão de vai aumentar o risco de tudo. Não, gente. Pelo contrário, você vai proteger seu coração, vai proteger seu osso. Protege contra osteoporose, protege de fratura, protege de infarto, né? Quando a gente bem indicado, né? Obviamente. Então, assim, a gente pode lhe ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Exato. Então, Com não fique acompanhamento, sozinha, exatamente. né? Procure ajuda, veja se você tem indicação, converse com seu médico. Que você, né? Você é a principal participante, né? A principal da conversa. É o se protagonista você quiser disso, fazer, né? você é o principal protagonista, né? Então, a gente pode ter essa troca para ver se vai lhe ajudar. E como né? a gente começou conversando, né? Passaremos mais de 30%, um terço da nossa vida no período da menopausa, né? Então, que a gente busque por viver esse período com qualidade de vida, né? E não sofrendo, e não ali se lamentando, não. Com qualidade de vida, que a longevidade seja saudável, seja prazerosa. Com Não é isso? certeza. Dani, foi um prazer imenso Prazer é falar com você aqui sobre esse tema. Muito obrigada De por nada. estar aqui conosco. E você não perca o nosso próximo episódio. Siga o nosso canal no Instagram, no Deezer, no Spotify. É sempre um prazer ter você aqui nos assistindo.